E aí, hoje nós vamos falar de medidas de performance. Quer saber como medir a performance dos seus participantes em um teste de usabilidade? Fica comigo no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Chegou a hora da gente falar de medidas de performance. Nós vamos falar de 11 medidas, né, as principais medidas quantitativas e 8 medidas qualitativas. Bom, como medidas quantitativas, a gente pode considerar o tempo gasto que aquele usuário ou participante demorou para realizar uma tarefa. Essa pode ser uma medida. A outra, a quantidade de tarefas que esse usuário realizou durante o tempo. A quantidade de erros que ele encontrou também é outra medida. Os comandos mais utilizados, enquanto ele estava fazendo aquele teste, quais foram os comandos mais utilizados? Dentre os comandos que você tinha, quais eram os comandos menos utilizados ou nunca utilizados por aquele participante? Também pode ser uma medida interessante. Mudando aí o número de vezes que o usuário desviou do objetivo da tarefa. Então você passou uma tarefa para ele, mas teve outro ponto ali da interface que chamou mais a atenção desse usuário. A gente tem também a quantidade de elementos memorizados pelo seu usuário ou participante do teste de usabilidade. A próxima medida que a gente vai falar é a frequência de uso de manuais e ajuda. Então, o usuário foi dado uma tarefa para ele e em alguns momentos ele teve que interromper para olhar em algum manual ou pedir alguma ajuda. Essa também é uma métrica interessante. Quantidade de comentários favoráveis em relação ali à interface, quantidade de comentários desfavoráveis ali na interface e a quantidade de tempo morto, que é aquele momento que o usuário, seu participante, ele está na dúvida, né? Ele não está fazendo nada. Então isso também é uma métrica que ela pode ser utilizada em um teste de usabilidade. Vamos passar agora para as métricas qualitativas. Então, as métricas qualitativas, elas não são tão triviais quanto as métricas quantitativas e talvez elas, se bem coletadas, elas são muito importantes ali para de fato entender a perspectiva do seu usuário, para de fato entender a experiência dele como um todo, onde ele está tendo problemas, onde ele está tendo facilidade e etc. Bom, então a primeira métrica que a gente vai ver qualitativa é o feedback verbal dos usuários. Então é de fato ele falar como foi o teste, o que ele gostou, o que ele não gostou, onde ele teve dificuldade, quais tarefas foram mais fáceis. Então isso vai desse feedback verbal dos usuários. Depois a gente tem a análise de comportamento não verbal, que é aquela observação que a gente está fazendo ali com o nosso usuário, né? Ou com o vídeo que foi gravado dele utilizando o sistema. Depois a gente tem a gravação de sessão e a análise, então vão ser uma outra forma de avaliar, e a gente consegue inclusive extrair algumas métricas quantitativas, né? A gente tem também a análise de pensamento em voz alta, é o famoso Think Out and Loud, que vá falando o que você está pensando, o que você está fazendo, vai narrando o seu teste. Dessa forma, facilita as percepções, né, de quem está observando ali o participante. Depois a gente tem a observação de erros e dificuldades. A gente tem também um mapa de calor, que é aquele heat map, né, que é onde o usuário movimentou mais, tanto o olhar dele quanto o mouse vão influenciar aí na interface. A gente pode também fazer uma entrevista pós-teste, onde a gente vai entender, né, esse feedback do participante, e a gente tem também o diário do usuário, que é onde ele pode narrar ali e etc. Colocar informações interessantes para a gente. Bom, esse é o conteúdo de medidas de performance. A gente já havia falado um pouquinho ali de medidas, mas eu
resolvi trazer esse novo vídeo para vocês para deixar um pouco mais claro. É isso aí, valeu você que ficou até aqui e até a próxima. Avalie o nosso vídeo aí. Até mais.